gente agradece muito, Janaína Garcia, por participar aí dos Diálogos Isolados hoje com a gente. E queria começar, Janaína, pedindo para você assim apresentar de uma maneira assim bem subjetiva mesmo a sua trajetória, né? E falando para você, falando também um pouquinho, dividindo com a gente sobre o que é ser jornalista, né? Como é que você foi vendo esse processo ao longo da UEL até agora, assim, né? Entendi. Bom, mais uma vez, então, obrigada pelo convite. É uma honra mesmo estar falando para vocês, professores, alunos da UEL, que eu acho que nesse momento, e não só, né, a UEL ela tem uma trajetória assim, de luta muito aguerrida, com o pouco que recebe, o tanto que faz, né? E eu me lembro, antes de mais nada, de um episódio, quando eu estava me mudando para São Paulo, fiz algumas entrevistas de emprego, isso em 2010, e eu fiz uma entrevista no jornal Agora, que é onde eu seria contratada primeiramente, mas no meio acabei indo para o UOL. E aí o editor me perguntou assim, o editor-chefe me falou assim, mas você é da onde? Eu falei, sou de Londrina. Ele, da UEL? Eu falei, sim. Ele falou, mais uma da República da UEL? Então, assim, não havia ainda o ranço República de Curitiba, mas enfim. Mas era uma coisa boa, porque tinha outros egressos da UEL no Agora, no Grupo Folha. Então, a UEL sempre foi muito bem conceituada na nossa área e em outras áreas mais, né? Mas assim, a UEL tem uma ótima reputação em São Paulo, acredito que em outros lugares também. Foi importantíssimo para mim, para minha formação como jornalista, porque ainda que na minha época não fosse permitido estágio, a gente tinha muita atividade prática, enfim, teórica, e era uma coisa assim, foi um tempo de abundância, no começo de UEL, vamos dizer assim. Né? A gente tinha uma liberdade muito grande para equipamento, para ir para o campus, ouvir o assunto que fosse, a quantidade que fosse. E eu sei que isso depois, nos anos seguintes, as turmas seguintes sofreram muito com o corte disso, né? Mas eu acho que, acima de tudo, eu vejo a universidade, no meu caso não foi diferente, como o local para a gente experimentar, para a gente ter a chance de errar e buscar aprender com aquilo e, sobretudo, de fazer a reflexão ética sobre a profissão, né? É o que eu sempre falo com os estudantes com quem eu converso em São Paulo. Não espere que no dia a dia da redação você vá ter tempo para fazer reflexões éticas sobre aquele assunto. Então, eu acredito que não é qualquer um que pode ser jornalista, não basta ter um celular, ter uma câmera improvisada, você tem que ter a formação, porque há uma discussão ética, há um pensamento crítico sobre a profissão na universidade, no âmbito da universidade, e eu acho que isso para mim foi imprescindível. Agora, eu entendo que a universidade é um começo dessa descoberta, né? É o espaço laboratorial para você fazer essas descobertas. E, no meu caso, eu digo que uma grande escola para mim foi a Folha de Londrina, porque eu fui repórter na Folha por quase 8 anos, cobri política a maior parte desse tempo, né? E depois uma outra escola para mim foi São Paulo. Então, eu acho que jornalista, ela é um processo, né? O ser jornalista ele é um processo de criação ao longo do tempo, né? A universidade, as suas experiências profissionais e também a tua relação com a cidade, com o interesse público dos espaços públicos, né? Eu acho que isso, para mim, São Paulo foi um banho de realidade, assim, em termos de formação crítica mesmo, de consciência, né? Então, eu acho que ainda estou em transformação, né? Ainda estou em processo mas eu acho que foram 3 elementos para mim assim basilares da minha formação como jornalista: UEL, Londrina, Folha e agora São Paulo, essa experiência em São Paulo, que eu estou em São Paulo há 10 anos. Janaína, bom dia, né? Essa sua passagem agora pelos Estados Unidos foi lazer, foi trabalho, foi estudos, ou foi de tudo um pouco?
Na verdade, o meu marido, ele é professor na USP, né, da engenharia, ele é da Poli, e já fazia um tempo que a gente estava conversando sobre uma segunda experiência dele fora. Ele já tinha feito doutorado de sanduíche nos Estados Unidos há uns anos, e eu não tinha tido ainda a oportunidade de morar em outro país e de me aprofundar numa língua, né, com essa vivência no exterior, que eu acho que é essencial, assim, essa imersão para você aprender. Então, eu acho que somou um monte de coisa, assim, sabe? Um pouco de frustração com o momento político e com meu próprio mercado, né? Não é porque São Paulo que não tem seus problemas. E uma necessidade mesmo, assim, minha de ter essa imersão em outra cultura, assim, né? Então, para ele nem era uma opção urgente, ele podia... Ainda bem que foi naquele momento, porque agora eu já não sei mais se ele conseguiria. Ele foi como pesquisador da FAPESP. Então, ele ficou lá na Universidade da Pensilvânia, fazendo pesquisas na área de robótica, que é o campo dele. E eu fui conhecer gente, fui estudar a língua, enfim, e foi uma experiência riquíssima, né? Porque com todos os problemas, né, que os Estados Unidos têm, a gente sabe, a gente está vendo agora, né, o quão explícito está. Ainda é um país que te permite conviver com muitas culturas diferentes, né, muito diferentes da sua. Então, eu discuti sobre... Ontem eu ainda estava conversando com uma amiga minha sobre isso. Eu já discuti sobre machismo e racismo numa sala de aula com ucranianos, né? E eles têm uma visão muito deles sobre isso, né? E eu me identifico como uma pessoa, uma mulher feminista. Então, imagina você ter aula com um ucraniano que acha que a mulher tem que cuidar do marido, né? E tudo isso em outra língua. Então, numa sala com gente do mundo inteiro, né? Enfim, muito variado. Então, eu acho que essa experiência, por mais que a redação tenha sua riqueza, né? Que o dia a dia da reportagem tenha sua riqueza, acho que nunca eu conseguiria ter aqui no Brasil da forma como eu tive lá. Então, foi nesse sentido minha permanência lá. Eu tenho uma coisa de reportagem muito... É uma necessidade mesmo, sabe? De escrever, de me mexer em relação a isso. E aí eu comecei a fazer freelas para o portal UOL, que é onde eu tinha trabalhado antes, né? Onde eu tinha os meus contatos. Mas não naquilo que eu fazia, né? Eu fiz mais freelas para eles em áreas que eu não estava habituada a escrever, como tecnologia, e porque eu acabava lendo muita coisa lá, né, disso. E também numa editoria chamada Universa, que trata mais de assuntos de gênero e tal, que é onde eu estava mais me sentindo confortável nos últimos anos mesmo para trabalhar. Então eu freelei para eles dentro disso aí. Eu fiz um freela para o Yahoo também um tempo, alguns meses, mas era um freela de final de semana, de edição, mas era uma coisa mais burocrática, assim, e temporária. Agora, o que partia mesmo de querer fazer, ou de ser demandada para algo que tinha mais a ver com a minha natureza, foi só para o UOL. Ô, Jana, eu li aqui a sua reportagem do MST, sensacional, inacreditável, enfim. A gente está o jornalismo está nesse paradoxo também, está muito distante da notícia, muito distante dos personagens. Como é que foi a produção dessa reportagem? Foi tudo online? Como é que se deu esse contato, essa conversa? Eu queria que você explicasse para mim. Bom, como eu tinha comentado antes, Lu, que uma fonte de pauta para mim como repórter freelancer é também o que eu vejo, que eu minero das redes sociais, né? E aí eu vi um post do nosso amigo Emerson um dia sobre essas doações do MST e achei aquilo incrível, né? Porque a primeira coisa que me veio na cabeça, também como cidadã, foi, caramba, né? Os empresários estão forçando a mão para os empregados voltarem ao trabalho, né? Ou seja, estão abdicando da saúde coletiva, porque não são eles que vão usar muitas vezes o transporte coletivo. E quem mais precisa de ajuda está estendendo a mão. Eu acho que todos vocês aqui, em algum momento da vida, já tiveram a experiência de ver que muitas vezes o mais pobre, ou o que também precisaria,
é o mais solidário. Eu já tive experiência disso na minha vida e também na reportagem, na minha vida profissional, várias vezes, né? E isso me toca, né? Aquilo que me toca, eu acho que eu preciso dar um olhar mais cuidadoso para isso, no caso da reportagem. Então, eu vi esse post, achei muito legal a proposta, como contraste ao que a gente está vendo, e também pensando aí em todo o estereótipo que tem, né, sobre movimentos sociais, sobretudo o MST, e fiz um contato com Escada para ter acesso aos colegas assessores de imprensa. E no caso do movimento, eu fiquei positivamente surpresa assim, de ver como que eles têm um esquema de assessoria de imprensa muito profissional, de não apenas te passar os contatos fazer a ponte com os entrevistados, mas me dar um briefing de quem é aquela pessoa, né? Isso muitas vezes você não tem. Então, acho que nessa pauta eu pude ver que tem muito assessor fazendo um trampo legal de possibilitar que a informação chegue para o grande público, né? E eu fiz o trabalho todo remoto, né, Lu? Todo remoto. Eu entrevistei as pessoas por telefone, eu pedi as fotos para as assessorias, tive que pedir em alta definição para algumas assessorias depois, por conta do formato em que isso entrou no UOL, tinha que ser em grande, em alta. E eu tenho feito esse tipo de matéria, assim, remota, já faz mais de um ano, né? Desde o período que eu estava em Philly. E eu descobri que tem uma coisa positiva também nisso, né? Além de disso te permitir que você... Como hoje a gente está conversando remotamente, eu não estou tendo que estar em Londrina para falar com vocês, né? Eu consigo falar com gente de lugares muito diferentes no mundo ou mesmo aqui no Brasil. Como eu já podia fazer isso na redação? Mas uma coisa em particular que me possibilita a quarentena e o trabalho de home office, né, nessa quarentena, é saber que eu posso... É mais fácil para a gente se emocionar não sendo visto pelo outro. Então, eu acho que é uma via de mão dupla. A gente perde o olhar, o contato, né? E o olhar diz muito também, o não verbal diz muito sobre a pessoa. Mas tem situações em que eu me emociono como repórter ouvindo aquilo, ou a pessoa do outro lado se emociona. Eu não sei se em frente a ela eu ia me sentir tão confortável para mostrar essa fragilidade. E às vezes ali, na segurança da tua casa, você ouvindo uma história da menina que perdeu a mãe em Londrina para Covid e que ficou com a avó e a tia internadas na UTI, eu consigo ouvir uma história dessa, me emocionar, ficar protegida, né, pela minha casa ali, conseguir pôr isso no papel depois, de uma forma que não seja piegas, né, mas que também não me deixe desconfortável com a fonte, né. Teria alguma questão aí, eu acho que sobre sua posição no grupo, né, contra o assédio, né, das jornalistas. Deu super certo porque eu ia perguntar disso mesmo. Queria Transmissão. conectadas sobre como foi a criação do coletivo e o que já foi feito até agora. Certo. Bom, o coletivo ele começou há 4 anos em São Paulo. Um episódio de que uma estagiária do IG na época foi demitida depois dela reportar o assédio de um funkeiro, né, o Biel. E aí começou organicamente um movimento. Eu fiz um post sobre a demissão dela no Facebook, tornei esse post público, sempre filtro muitas minhas publicações. E aí isso viralizou e uma amiga minha do SBT, a Thaís Nunes, me escreveu e falou assim, olha, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer um vídeo de repúdio. Era um vídeo de repúdio, não era uma nota de repúdio como hoje. Mas aí a gente fez esse vídeo com base em relatos de outras jornalistas e aí foi uma coisa absurda, assim, porque a gente recebeu, sei lá, 200 de relatos de um dia para o outro por vídeo selfie, né, em grupos de WhatsApp que a gente foi criando. Então, eu acredito, assim, que essa organização de ações digitais, elas podem frutificar em coisas também muito boas, né? A gente começou isso dessa forma, desde então foram 4 campanhas de conscientização, né, sobre o assédio na nossa profissão, não só assédio moral como sexual.
Ao longo desse tempo, nós amadurecemos o olhar sobre muitas coisas, porque esse é um grupo de mulheres jornalistas que temos hoje em torno de 30 e poucas mulheres no grupo, né? Esse núcleo mais decisivo, de tomada de decisões. Mulheres de todas as redações, de assessoria de poder público, assessoria de empresa, etc. E aí a gente, no decorrer disso, começou a falar sobre para quem a gente está falando, né? Para quem, de onde parte o assédio? Grande parte das vezes. Grande parte das vezes ele parte do homem em relação à mulher. Não quer dizer que só o homem é assediador, mas grande parte dos casos era assim. Então, como que a gente ia falar para esse homem só falando através de mulheres, né? Então, nós tivemos aí uma campanha nesse intervalo aí de 4 anos que reuniu vozes de vários homens, né? Lendo frases que essas mulheres ouviram ao longo da vida, né? Foi feita uma pesquisa informal nossa no Facebook, um grupo fechado sobre isso, e foi bem interessante, assim, enfim. Foram campanhas. Esse ano, nós fizemos um abaixo-assinado na plataforma Change, eles nos ajudaram muito, deram muito suporte logístico para a gente sobre isso, porque vocês devem ter observado, assim, que isso tem sido dito com frequência, né? Os ataques virtuais a jornalistas, eles aumentaram muito, sobretudo nos últimos 2 anos para cá, né? E sobretudo em relação aos jornalistas mulheres, né? O linchamento com um viés mais sexual é muito mais violento em relação à jornalista mulher. E a novidade agora é que você tem vozes no governo fazendo isso, né? Você tem agentes públicos com mandato ou não fazendo isso contra jornalistas mulheres. A gente teve um caso muito emblemático esse ano, embora não tenha sido o único, que foi o da Patrícia Campos Melo, de um depoente numa CPMI mentir deliberadamente de que ela havia sugerido favores sexuais em troca de informação, e o presidente da República, o filho dele, reverberando isso em coletiva e em rede social. E a gente começou a ver, por experiência própria nossa, que denunciar esses conteúdos para as plataformas não estava surtindo efeito. Quantos memes se espalharam da Patrícia, e não só da Patrícia, em relação a esse caso, né? Então, a gente fez um abaixo-assinado. Esse abaixo-assinado chegar nas pessoas certas, nos influenciadores, é muito importante, né? E aí entra o trabalho do grupo, do coletivo. E surtiu um efeito, assim, um ponto em que nós fomos chamadas para conversar com o Twitter e colocadas uma ferramenta deles que prioriza algumas denúncias, né? É a solução para os problemas? Não é. Não é. As plataformas dão uma resposta no tempo adequado? Não dão. Porque no momento que sai um meme, ele se multiplica milhões de vezes ao longo do dia, né? Hoje, eu acho que como você tem uma ameaça à liberdade de imprensa muito mais clara, muito mais exposta, sobretudo em relação aos profissionais dessa grande imprensa, eu acredito que os veículos também baixaram um pouco a guarda para se propor a falar desses ataques, né, desses assédios. Então, é um trabalho de construção, né, que a gente fala, um trabalho de formiguinha. Ele ainda continua. Infelizmente, eu acho que a gente vai ter matéria-prima para isso por mais um tempo. Só que uma coisa que eu gostaria de destacar é que não é algo que acontece só com a direita, né, com a extrema-direita, como que a gente tem hoje, né? A gente já fez campanha também ao longo desses 4 anos de agressões físicas, né, e ataques, assédio moral contra jornalistas praticados pela esquerda. Infelizmente, é algo bem democrático isso, né? O assédio, ele não escolhe muito lado ideológico, não. Embora agora a gente esteja vendo isso com muito mais intensidade. Eu vi que é possível você fazer coisas muito, muito legais não estando na redação, né? Porque não é estar na redação que me define como jornalista. Então, eu acho que cada um se encontra num ramo, assim, né? Acho que o primeiro passo é você descobrir no que você acha que você é bom ou o que te motiva a ser jornalista. No meu caso, eu acho que é o exercício da reportagem, que é poder ler sobre alguém, preparar uma pauta sobre alguém, né? Querer contar aquela história para outras, para um público maior, né? E, para mim, pessoalmente, ter o deleite de ouvir o outro
né? E de aprender, mesmo que eu discorde do outro. Eu acho que essa é uma experiência que a reportagem me possibilita, assim, eu sou muito grata a ela.